Fala pessoal, Eduardo aqui para mais uma aula e hoje eu vou estar falando com vocês sobre a estrutura try-catch aqui dentro do Kotlin e exceptions também. Eduardo, o que são essas duas coisas? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre try-catch e exception. Na verdade não numa ordem, né? Porque os dois andam lado a lado, essas duas coisas aqui. O try-catch no Kotlin é uma estrutura que vai ser a seguinte. Vocês quase sempre vão encontrar dessa forma. E o que é o try? O try é em inglês para tentar. Então, aqui dentro desse bloco, todo o código que tiver aqui dentro, todas as linhas de código, vão ser executadas normalmente. E caso algum erro aconteça, algum erro estoure aqui, o meu programa, ao invés de crashar, o que aconteceria normalmente, eu vou conseguir capturar catch, essa exceção, e tratar da maneira que eu bem entender. Bom, a coisa mais básica que eu posso fazer aqui é um print stack trace. Essa função aqui vai me fazer um print no meu console, mais ou menos ali de uma maneira legível do meu erro, tudo bem? Mas geralmente, só já adiantando, uma boa prática é vocês estarem tratando esses erros, se vocês forem usar o try-catch, de uma maneira decente, tudo bem? Tem gente que acha que é só botar um print stack trace ali, mas você não está resolvendo nada. E muitas das vezes um aplicativo ou um programa em produção, como é que tu vai ter acesso a esse console aqui para poder estar vendo o que está acontecendo? Então, geralmente, quando vocês forem utilizar esse tipo de estrutura aqui, é quando vocês forem executar um código que seja passível de dar um erro. E como assim, Eduardo? Bom, no geral, assim como no Java, no Kotlin, há algumas situações em que você pode ter, sim, exceções, como por exemplo, digamos que eu tenho uma lista aqui, example list. Vai ser igual a um list of, vou botar aqui 1, 2 e 3. Beleza, eu tenho esses três números aqui, ou então, se eu botar aqui um println example list.size e executar meu programa, eu vou ter aqui, eu espero que eu tenha, né, um 3, que é o tamanho da minha lista. Vamos só esperar um pouquinho aqui. Beleza, foi. Aqui eu tenho 3. E aí, o que pode acontecer aqui caso... Bom, vou comentar o meu try-catch. Caso eu queira colocar numa variável, vou botar val a, vai ser igual a example list. Esses colchetes aqui servem para eu pegar um determinado elemento dentro dessa lista. Então, se eu passar aqui 0, eu vou estar pegando aqui o primeiro elemento, que é o 1. Se fizer um println a e der um play, eu vou ter aqui 1. E se eu fizer index 1, lembra que aqui a gente está tratando de index, e o index dentro de uma lista não começa por 1, começa com 0, tudo bem? O primeiro elemento tem index 0, o segundo tem index 1 e assim sucessivamente. Então, uma lista de 10 elementos vai dos index 0 a 9, beleza? Então, eu peguei o index 1 aqui, é esse elemento, e o index 2 é esse elemento aqui. E se eu pegar o index 3, o que acontece? Não tem um quarto elemento nessa lista. Aqui, ó. Aí eu tenho uma exceção. Uma index out of bounds exception. O index está fora aqui do meu range. Beleza? Então, esse é um exemplo de código que eu poderia colocar aqui dentro do meu try-catch. Igual a example list.get3, que é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia. E aqui o Kotlin já, por si só, já está me dando a diquinha aqui de que está out of bounds, né? Mas aí, geralmente, vocês... É porque aqui ele já sabe pré-definidamente o tamanho da lista. Então, ele já consegue prever. Mas tem certas situações que você, por exemplo, vai gerar uma lista ou coisa do tipo. Então, você ainda não sabe qual que vai ser o tamanho dela. E não sabe nem se essa lista pode estar vazia. A maioria das vezes em que crashes acontecem por causa disso, é porque você está tentando acessar um elemento da tua lista achando que sempre vai ter um elemento ali. E numa situação excepcional, acaba não tendo. E aí, mesmo você tentando pegar o primeiro elemento, dá um crash, estoura essa exception, de forma que, justamente pelo fato de que você não tem nenhum elemento para aquela lista. Então, aqui, val a igual a example list, e aí eu vou fazer um println a, e no momento que eu executo esse código aqui, o que eu vou ter é esse index out of bounds novamente.
Não o index out of bounds, eu não cheguei a ter uma exceção aqui, eu só estou fazendo o stack trace. Ao contrário da última vez que que fique bem claro isso aqui. Sem o try catch, a minha aplicação ela quebrou, ela parou de ser executada. Aqui o processo chegou a terminar, porque tudo rolou com sucesso aqui. E essa mensagem vermelha foi justamente o stack trace. Se eu tirasse isso aqui, por exemplo, eu não ia ter nada, o meu programa ia executar normalmente. Beleza? E só para vocês confirmarem aqui, só para vocês já começarem a se habituarem com o debug aqui do IntelliJ, que é igualzinho do Android Studio. O que é o debug? São essas bolinhas vermelhas aqui que você pode ir colocando no seu código. E para que serve isso, Eduardo? Isso aqui é para o seu código pausar a execução no momento em que chegar nesse trecho. Por exemplo, se eu comentar essas duas linhas, concorda que aqui eu não vou ter mais exception? Não vou ter mais, porque eu não estou tentando acessar aqui essa lista. Então o código vai ser executado normalmente. Então eu vou entrar aqui dentro do catch. Eu vou, ao invés de apertar nesse playzinho aqui, eu vou apertar nesse insetinho que vai iniciar a minha aplicação em estado de debug. E pode ver que a minha aplicação não pausou, ao contrário do que aconteceria se eu executasse isso aqui. Olha como é que é. Ó, minha aplicação parou aqui. Eu consigo aqui no meu debug estar inspecionando os detalhes das minhas variáveis, inclusive a minha exceção. Vou fazer uma aula só sobre o debug aqui do IntelliJ e do Android Studio também, tudo bem? Mas isso fica para uma próxima aula. Mas só para vocês terem uma ideia de que vocês podem fazer isso para, de repente, meu código não está executando direito, o que pode estar acontecendo? Você coloca um break, a gente chama isso de breakpoint, né? Coloca o breakpoint, inicia como debug mode, e aí você vê como que o código está se comportando em certas situações. Por exemplo, eu coloco aqui e vejo qual que é o valor da variável A nesse momento. Enfim, N situações. E aí, falamos sobre exceptions aqui. E existem muitas outras exceções clássicas aqui no Kotlin. Se vocês tentarem fazer divisão por zero também é uma exceção aritmética. Por exemplo, vou fazer aqui, ó, deixa eu apagar esse try catch. Fazer um val A igual a 10 dividido por zero. Vou dar um play aqui. E aí vocês vão ter aqui, ó, um arithmetic exception. Division by zero. Você não pode estar fazendo divisão com zero aqui, tudo bem? Então a gente viu como é que a gente pode estar executando um código que é potencialmente perigoso, de uma forma a capturar essa exceção. Mas percebe que aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é um outro exemplinho que eu estava fazendo, mas vamos voltar aqui. Beleza. Show de bola, a gente viu aqui que a gente pode estar usando o try catch para poder executar certos trechos de código que pode ser que nos deem um erro. Então, por exemplo, algo que daria um erro também, se você está usando uma biblioteca no Android que chama Retrofit, para poder fazer uma requisição para um servidor, você faz essa requisição, aí você recebe um 404 ou algum outro erro, 500, não sei. E aí você vai ter uma exceção sendo lançada na sua aplicação, então é sempre bom você estar tratando esses casos também. Só um outro exemplo aqui. Mas aí vamos ver aqui, deixa eu botar aqui com esse código, beleza? Aqui a gente está fazendo o catch numa exceção de uma forma bem genérica, porque exceções, vocês viram que tem um null pointer exception, tem um arithmetic expression, ou expression não é exception. E aqui eu estou tratando só esse tipo aqui bem genérico. O que serve para o nosso caso aqui, a gente consegue estar pegando a nossa exceção e fazendo o que a gente quiser. Mas se a gente quisesse pegar especificamente aquela exceção daquele tipo, a gente tem como fazer aqui. Por exemplo, vou botar aqui arithmetic exception. E se eu fizer... Não, na verdade não, porque aqui é o out of bounds. Vamos ver como isso aqui se comporta primeiramente. Dá um play aqui. A minha exceção, ela... Vou botar aqui um debug para vocês. O meu programa, ele crasha, tudo bem? Então, acontece aqui de não entrar no catch, porque o meu catch está esperando uma exceção aritmética, e não é o caso aqui. Mas agora, se eu botasse um index out of bounds exception, botar aqui com debug, pode ver que agora caiu. Tudo bem? E se eu tivesse os dois? Fazer aqui um val b igual a 10 dividido por 0. Bom, eu vou estar pegando aqui, mas da mesma forma, o meu app vai crashar porque... Na verdade não, no momento em que eu executo isso daqui, o meu programa vai parar.
tudo bem? E aí, se eu fizer um... e.print stack trace, olha como é que isso se comporta. Caiu aqui no out of bounds e não vai mais cair em lugar nenhum. Por quê? Porque eu já tratei o meu out of bounds, já fiz o print stack trace e o código ele parou de ser executado, tudo bem? Ele começou aqui, no momento que ele tenta fazer essa captura aqui, dá problema no caso história, exceção, e aí ele para de executar o código, já pula direto para cá pro cat e acabou. O resto dessas linhas aqui não vai ser executado, tudo bem? Mas em alguns casos é interessante sim a gente ter aqui o tratamento de diferentes exceções. Por exemplo, se for out of bounds eu trato de uma forma, se for arithmetic eu trato de uma outra forma. E aí eu posso colocar aqui, caso seja uma mais genérica mesmo, algo que eu não estou esperando, aí eu faço algum outro tipo de tratamento aqui, tudo bem. Isso aqui é uma possibilidade que eu tenho, colocar múltiplos cats para tratar diferentemente diferentes tipos de exceção, tudo bem? E aí no mais aqui no final do try catch a gente vai ter também o finally, e o finally é um operador não, é uma keyword aqui que vai ser executado logo após o try catch, ou seja, se o try não estourar nenhuma exceção ou se estourar independentemente, bom, no caso se não estourar, nenhum catch vai ser executado. Mas aí se estourar, algum deles vai estar pegando aqui minha exceção. Independente de um cenário de erro ou sem erro, no final de tudo, o finally, o que a tradução para português seria finalmente, vai ser executado. Então seria posso botar aqui um println, bloco finally executado. E aí, no momento que eu der um play aqui na minha aplicação, eu vou ter um bloco finally executado com o stack trace aqui do meu out of bounds, tudo bem? E se eu comentar isso aqui tudo, então eu não vou ter nenhum erro. E mesmo assim, o meu final ele vai ser executado, independente de eu ter capturado uma exceção ou não. Nesse caso não, né? E aí na aula passada eu falei com vocês sobre lançar uma exceção. O que é? Como assim lançar uma exceção? A gente tem uma keyword aqui no Kotlin chamada throw. E esse throw aqui é literalmente para a gente conseguir forçar uma exceção aqui no Kotlin, tudo bem? E como assim? Vou fazer só essa linha aqui de código, throw exception, vai ser a única linha do meu programa. Vou dar play aqui agora e pode ver aqui, exceção, a thread main, do tipo exceção genérica mesmo, né? E main.kt linha 8. Perfeito, é isso. Por que eu vou querer lançar uma exceção no meu programa, Eduardo? Bom, em alguns casos você pode, por exemplo, ter exceções customizadas. Como assim? Por exemplo, digamos que eu tenho um formulário de cadastro de usuário. Então eu vou ter lá nome, sobrenome, e-mail, telefone, afins. E eu quero validar esses campos. Então, digamos que, vamos lá. Vou fazer aqui uma função validate e-mail. E o validate e-mail espera um e-mail, né? Vai ser e-mail do tipo string. Então, qual que é a regra aqui que eu quero fazer? Eu vou fazer uma regra mais simples possível. O meu e-mail tem que ter arroba. Se não tiver arroba, então não, eu não valido esse e-mail. E o que eu posso fazer aqui? Eu faço um if e-mail contains arroba. No caso não contém, né? Então eu vou colocar uma negação aqui na frente. Se não tiver um arroba, eu posso botar um throw exception. Beleza. E aí, vamos lá. Digamos que o usuário tenha digitado val e-mail, e-mail field, campo e-mail. Joãozinho arroba outlook.com. E aí, se eu fizer um validate e-mail com e-mail, posso botar um e-mail field, né? Importante. Posso botar um println aqui no final, aliás, botando um e-mail validado com sucesso. E aí, se eu der um play aqui, eu botei o meu e-mail validado com sucesso, porque ele contém arroba. Agora, digamos que eu coloque uma hashtag aqui, um sustenido, o jogo da velha. Vou dar um play aqui agora. E aí, minha exception estoura e o meu println não é executado. Por quê? Porque a partir do momento que uma exceção é lançada, o meu programa
para a execução. Acabou, crasha. Mas aí, digamos que eu falei com vocês sobre criar exceções customizadas. Vamos criar uma aqui. Class invalid email exception. E isso daqui vai estender de exception. Java Lang não. Do Kotlin. Beleza? E aí eu vou ter essa exceção aqui. E a mensagem dessa exceção, e-mail, vai ser e-mail não contém arroba, tudo bem? E aí eu vou passar essa mensagem aqui para minha exceção. E o que eu vou ter aqui agora? Vou continuar com essa minha parte do código aqui no validate e-mail. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou circular o meu validate, minha função validate, né? Eu vou esperar nesse exception aqui um invalid email exception. E aqui eu vou fazer só um println e.message. E a partir desse momento aqui, tá com o meu jogo da velha, vou dar um play. Tá, aqui o programa ainda tá... perdão. Aqui eu ainda tive um crash no meu programa, mas porque esse validate email tá estourando uma exceção. E eu tava aqui tentando pegar no cat um invalid email exception. Então tem que fazer aqui, ó, assim. Invalid email exception. Agora eu vou dar um play de novo. Pronto, agora eu tô conseguindo fazer o println de e-mail não contém arroba. Mas aí digamos que eu tenha uma outra exceção também, por exemplo. Password to short exception. A senha é muito pequena. Vou botar aqui message igual a senha muito pequena. Isso aqui vai estender de exception. Não. E aí eu vou fazer assim. Vou criar uma nova função, validate password. Password vai ser string e if password.size. Opa. Size não, length. Quando é lista é size, mas quando é string é length, tudo bem? Ou menor que... Digamos que tem que ter mais do que 6 caracteres. Maior ou igual a 6 caracteres. Mas se for menor... Aqui, ó. No caso, 6 pode. Então, se for menor que 6, throw password to short exception. E eu vou jogar essa exceção aqui. Validate. Errei aqui, ó. Vamos lá e logo após o validate e-mail, vou fazer um validate password e a minha senha aqui vai ser field vai ser igual a 123. Então vou fazer a validação desse 123 aqui. E o que eu espero aqui? Vou botar um e-mail correto. O que eu espero aqui? Eu tô tentando pegar só o invalid e-mail e aqui eu vou estar lançando um password to short. Eu espero que o meu programa crash. Crashou. Perfeito, e-mail validado com sucesso, e na hora que ele tenta executar o validate password, ele crasha. Então, eu teria que fazer aqui também um catch password to short exception. Println e.message, e agora quando eu der play, e-mail validado com sucesso e nulo. Por quê? Porque eu não passei a mensagem aqui, né? Teria que fazer isso. Dar um play aqui agora de novo. Senha muito pequena. Perfeito? E eu poderia estar fazendo o catch genérico, né? Exception. E aí eu teria um bloco só, mas eu poderia fazer um println do e.message. E da mesma forma eu conseguiria ter a minha mensagem aqui, mas como eu falei, se eu quisesse dar tratamento diferente, não só fazer um println, eu precisaria estar pegando cada exceção separadamente. Então, deixa eu colocar aqui de novo o hashtag, né? E agora eu vou ter um e-mail não contém arroba. Por quê? Porque a exceção estourou aqui, parou de executar o block try, caiu aqui no catch. E quando o password não, o e-mail estava correto, ele executou com sucesso aqui, passou a executar o validate password. O validate password lançou a exceção e aí o meu catch acabou pegando essa exceção. É isso, pessoal. E por último, se vocês ouvirem falar do tipo throwable, o que é o throwable?
throwable. Esse aqui é um tipo no Kotlin, no Java também, que diz respeito a erros. E nada mais é do que a superclasse da classe exception. Na verdade, o throwable em si, ele vai ter duas subclasses, que vão ser as seguintes. Vou botar assim. Vou comentar isso aqui, na verdade. Throwable. A primeira vai ser a exception, que é essa que a gente está trabalhando aqui. E a exception, pessoal, diz respeito a erros que a gente pode tratar em tempo de execução do nosso projeto, da nossa aplicação. Tudo bem? São essas exceções aqui que a gente consegue pegar no try-catch e criar exceções customizadas, etc. Opa. E o segundo vai ser o error. E esse tipo aqui, que também estende de throwable, é um tipo mais, assim, erros que acontecem sistematicamente e que não são passíveis de resolução. Como, por exemplo, out of memory. Vocês vão ver isso em algum momento na jornada de vocês, mas é quando você não tem memória. E o que você faz quando não tem memória? Não tem como você resolver isso. É um problema do device, do aparelho. Enfim, infelizmente, out of memory. Ou você está em algum momento da sua aplicação fazendo alguma besteira que você está estourando a memória do aparelho, entende? Então, só para explicar para vocês a existência do throwable, que é uma superclasse de exception e de error também. Mas quando você vai usar throwable no seu projeto? Não, tudo bem. Você majoritariamente vai estar usando exception. O throwable é bom você saber para que ele serve e você poderia até, tipo, criar aqui um val my throwable, throwable, e passando uma mensagem message aqui. E aí aqui eu teria a minha variável do tipo throwable, mas sinceramente não há uso prático para isso aqui. Tudo bem, né? Não precisa estar se preocupando.